Voltei. Vamos continuar nossa aula sobre regência. Estou doida para terminar, para começar a crase. Tá certo? Simbora, material. Verbo dar. Vamos marcar. Dar no sentido de registrar e informar. Esse verbo é transitivo direto, tá? No sentido de virar, no sentido de tornar-se, é um verbo de ligação. No sentido de bastar, intransitivo. No sentido de entregar, transitivo direto e indireto. E por último, no sentido de bater, ele é um verbo transitivo indireto. Aí você diz assim, mas professora, eu vou ter que decorar tudo isso, estudar um pouquinho, né? Eu não gosto muito dessa palavra decorar, mas eu tenho que estudar um pouquinho. Tá certo? Então, cuidado, alguns verbos vão cair na tua prova e você tem que prestar atenção. Um desses verbos é o caso do nosso verbo dar. Por quê? Porque você está habituado a trabalhar somente a relação de quem dá algo a alguém. E não é somente isso, tá bom? Cuidado. Material, vamos lá. O jornal deu a notícia em primeira mão. Olha só, presta bem atenção. Se eu troco o verbo dar por informar, eu sei, então, que este verbo apresentará sua regência como transitivo direto. E o seu complemento será a notícia. Tá aqui. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Aí você diz assim, mas espera aí, professora, quem informa algo a alguém. Preste bem atenção. Você não está trabalhando com o verbo informar, você está trabalhando com o verbo dar no sentido de informar. Cuidado para não trocar as regências, tá certo? Simbora, vamos lá. O jogador deu um bom técnico. Ô, gente, o jogador deu um bom técnico, eu nunca ouvi isso na minha vida. Mas se você troca o dar por tornar-se, presta bem atenção. Vejam como fica. O jogador tornou-se um bom técnico. Ora, se ele se tornou, é porque quer dizer que ele, vamos marcar aqui, ó, não era. Isso quer dizer também que houve uma mudança, marca tudinho aí para você na hora que for estudar saber, né? Lembrar, mudança de estado. O verbo, então, que apresenta a mudança de estado é chamado de verbo de ligação, tá certo? Professora, como é o nome do complemento do verbo de ligação? Não há complemento para o verbo de ligação. Presta bem atenção, tá? Todo verbo de ligação nos traz um predicativo. Continuando. Esta roupa não dá para a viagem, ou seja, não é bastante, não é? Então, dá no sentido de bastar. O que é que vai acontecer? Ele é um verbo intransitivo. Tanto é que se eu elimino isso aqui, presta bem atenção. Vamos eliminar isso aqui. Essa roupa não dá, perceberam? Essa roupa não basta, portanto o verbo é intransitivo. Vamos embora. Continuando. Demos a notícia à família do vencedor. Vamos lá, vamos marcar. O verbo dar aqui agora está no sentido de entregar. Então não esquece, perguntinhas bases. Quem dá algo a alguém. Então, demos o quê? Pergunta, vem a resposta. Notícia, né? Então, aqui, ó, é meu objeto direto. Demos a notícia a quem? E vem minha resposta aqui, olha só. A família do vencedor. Então, a família aqui é meu objeto indireto. Professora, por que eu não posso seguir e dizer que tudo é objeto indireto? Porque aqui existe uma outra preposição, tá certo, gente? Então, isso aqui é outro termo preposicionado. Cuidado para não achar que tudo é objeto indireto. Tá certo? Então, tá. Demos a notícia à família. De quem é a família? Não é dele? Não é do vencedor? Então, do vencedor aqui, ó, vamos aproveitar uma oportunidade. Adjunto adnominal. Por que adnominal? Porque se eu elimino do vencedor, eu digo, demos a notícia à família. Olha só, família não pede complemento, não é? Então, do vencedor é um adjunto adnominal porque caracteriza o tipo da família, tá? De quem é a família. Então, o verbo aí é um verbo transitivo direto e indireto. A criança deu com a cabeça
na parede. O nosso verbo agora está no sentido de bater. E no sentido de bater é um verbo transitivo indireto e nos pede então a preposição com. Está aqui, tá bom? Continuando, vamos lá. Verbos esquecer e lembrar. Estes verbos merecem atenção. Vamos marcar assim, ó. Merecem muita atenção para nossa alegria. Por que merecem muita atenção? Porque esses verbos são aqueles verbos que podem vir pronominais ou não, não é? Então, o que acontece? Se eles vierem não pronominais, estes verbos serão transitivos diretos. Quando estes verbos vierem pronominais, estes verbos serão transitivos indiretos, tá certo? Então, cuidado com isso aí. Cuidado para não confundir as construções. Então, vamos ver. Ele ainda não esqueceu o acidente. Presta atenção. O meu verbo está aqui. Ele ainda não esqueceu. Aí vem a perguntinha. Esqueceu. Fazer uma setinha bonitinha. Não esqueceu o quê? Vem a resposta aqui, ó. O acidente. Então, o verbo é transitivo direto e o acidente é nosso objeto direto. Ele se lembrou, olha agora a diferença. O verbo está pronominal. Professora, como é que eu vou saber isso? Basta conjugar. Olha só. Se eu conjugo o verbo esquecer, eu vou dizer assim. Eu esqueço. Tu esqueces. Ele esquece. Está aí. Nessa construção. Nesta construção, eu vou conjugar assim. Eu me lembro. Tu te lembras. Ele se lembra. Isso quer dizer que agora o verbo trouxe a presença do pronome em sua conjugação. Isso quer dizer que esse verbo, então, é um verbo pronominal. E sendo pronominal, ele vai pedir a preposição de. Está ela aqui, ó. Ele se lembrou, olha a pergunta, de quê? E aqui o detalhezinho, ó, do meu aniversário na última hora. Agora, preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer. Se estes verbos trouxerem este si, como é esse exemplo, ele se lembrou, este si não é índice de indeterminação do sujeito. Este si não é partícula apassivadora. Este si é parte integrante do verbo. Então, o teu sujeito explícito, como está aí, ele, ou implícito, oculto, esse sujeito pode apresentar o verbo tanto no singular como no plural, tá certo? Não existe sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do plural mais si. Se esse verbo estiver na terceira pessoa do plural e trouxer este si, das duas uma. Ou este si é parte integrante, como acontece aí, ou este si é partícula passivadora. Nunca índice de indeterminação do sujeito, tá certo? Continuando, vamos embora. Cair no esquecimento ou vir à lembrança. Então, estes verbos serão transitivos e indiretos, regidos pela preposição a. Está aqui, ó. Então, eu digo, esqueceu-me a tristeza, lembrou-me a data do evento. Aí você diz assim, mas professora, o verbo aqui não é pronominal? Presta bem atenção. O verbo só será pronominal se este verbo trouxer uma uniformidade entre o verbo e o pronome. O que quer dizer isso? Verbo na primeira pessoa, pronome na primeira pessoa. Verbo no singular, pronome no singular e por aí vai. Uniformidade pronominal é isso. É você conservar tanto o verbo quanto o pronome na mesma pessoa e no mesmo número, tá bom? Cuidado com isso aí. Não havendo esta construção, o verbo não é pronominal. Aí vem a questão do significado. No sentido, aí você tem que prestar atenção. Simbora, material. No sentido de cair no esquecimento, vamos marcar? No sentido de cair no esquecimento ou vir à lembrança,
o verbo é um verbo transitivo indireto, apresentando, então, a preposição a. Esqueceu-me a tristeza, ou seja, a tristeza caiu no meu esquecimento, né? A tristeza me esqueceu. O que isso quer dizer? A tristeza esqueceu a mim. Olha aí, o verbo é transitivo indireto, regido, então, pelo objeto indireto, né? Regido, então, pela preposição a. Lembrou-me a data do evento. Então, a data do evento veio à minha lembrança. É o mesmo processo. Então, verbo transitivo indireto, olha o i, vai me pedir a preposição a, e o me aí exerce a função de objeto indireto. Perceba, vou puxar uma setinha aqui para você perceber que o verbo esquecer e o pronome não mantém a uniformidade. Eu esqueci, tu esqueceste, ele esqueceu, terceira pessoa do singular, me, comigo, primeira pessoa do singular. Então, se não há a uniformidade, esses verbos não estão pronominais. Tá certo? Cuidado com isso aí. Continuando, vamos lá. Verbo haver. Interessante esse verbo. Parece brincadeira, mas ele cai em toda a prova, não é? Então, verbo haver no sentido de existir, ter, considerar, é um verbo transitivo direto. No sentido de obter, conseguir, é um verbo transitivo direto e indireto. No sentido de prestar contas, tratar, ele é um verbo transitivo indireto e vai pedir o com. No sentido de proceder, comportar-se, este verbo é pronominal e será um verbo intransitivo. Na prática, como isso fica? Olha só, presta bem atenção. O verbo haver, no sentido de existir, vou puxar uma setinha aqui, ó, para cima, ele é um verbo impessoal. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, vou fazer uma mágica. Então, impessoal, pronto. Presta bem atenção. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não traz sujeito. Tá, ele não traz sujeito, mas ele traz sua predicação. Ele não forma o predicado, não é isso? Então, no sentido de existir, de acontecer, de ocorrer, o verbo é um verbo impessoal, mas é um verbo também, de acordo com a sua regência, é um verbo aí chamado, classificado, melhor dizendo, de um verbo transitivo direto. Então, o verbo haver vai te pedir um objeto direto, no sentido de existir, de acontecer, de ocorrer e etc. Lembra, ele só não traz o sujeito, tá bom? Continuando, vamos lá. No sentido, então, de ter e de considerar, ele é transitivo direto. Então, eu digo assim, a justiça não houve por verdadeira confissão do réu. Vamos marcar aqui. A justiça não houve. Professora, que linguagem é essa? É a língua portuguesa. Né? Então, vamos trocar o haver aqui por considerar. Olha só, a justiça não considerou por verdadeira a confissão do réu. Faz a pergunta. A justiça não houve, não considerou, olha a pergunta. O quê? Vem a resposta, a confissão do réu. Então, eu tenho o verbo como transitivo direto e a confissão do réu, objeto direto. Vamos marcar aqui bem bonitinho, na hora que você for, então, estudar, você já sabe. Os rapazes houveram da direção a autorização para o uso da quadra. Preste atenção agora. O verbo haver está no sentido de obter, de conseguir, não é? Então, os rapazes, olha, conseguiram. Quem consegue, consegue algo de alguém. Então, quem ouve, o verbo haver, né? Quem ouve aqui? Os rapazes, não é? Os rapazes houveram, olha a primeira pergunta. Puxa a setinha. Houveram o quê? Me dá a resposta. A autorização. Vamos puxar a setinha também, ó. A autorização, puxa para cá. De quem? Então, tá aqui, ó. Mais uma vez, da direção. Objeto indireto. Então, no sentido de conseguir, de obter, é um verbo transitivo direto e indireto, exigindo a preposição de. Está aí. Sempre que chegava ao escritório,
Aí o que é que ela me diz? Havia-se com a secretária do chefe. Então, o que é que ela fazia nessa construção? Ela prestava contas, ela tratava, não é? Então, o verbo no sentido de prestar conta, tratar, ele é um verbo transitivo indireto. Olha a preposição, exigindo, então, a preposição com. E no sentido de comportar-se, de proceder, ele é pronominal, tá aqui, ele traz o pronome, vamos marcar. Os meus filhos sempre se houveram bem na casa de outras pessoas, ou seja, se comportaram, né? Vamos marcar também aqui embaixo. Se comportaram. Aí, olha só, eu marco como um verbo intransitivo. Agora, vamos marcar por quê? Os meus filhos sempre se houveram como, lembra disso? Onde, quando, como? Ó, bem, adjunto adverbial. Onde? Olha aqui, ó. Na casa de outras pessoas. Adjunto adverbial também, tá certo? Portanto, o nosso verbo é intransitivo. Continuando. Verbo implicar. Vamos marcar? Implicar no sentido de acarretar, ele é um verbo transitivo direto, merecendo uma determinada atenção, tá? Daqui a pouco a gente vê isso. No sentido de embirrar, ele é um verbo transitivo indireto. Marca aí, regido pela preposição com. No sentido de envolver-se, comprometer-se, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver na prática? Cuidado, pois suas atitudes podem implicar sua demissão. O verbo implicar aqui, então, me dá sentido de causar, não é? Acarretar. Então, vem a perguntinha, o quê? O verbo, portanto, é transitivo direto e sua demissão é o nosso objeto direto. Por que implicas tanto com tua sogra? Olha só, a pergunta é, por que implicas com quem? O verbo, então, é transitivo indireto, regido pela preposição com, que está aqui encabeçando o objeto indireto. No sentido de envolver-se, comprometer-se, ele é transitivo direto e indireto. Então, vamos marcar. Implicaram em negócios escusos. Vamos colocar aqui em cima também, olha só. Ele é transitivo direto e indireto, regido pela preposição em. Isso quer dizer que em negócios escusos é o nosso objeto indireto e este no aqui é meu objeto direto. Portanto, o verbo é direto e indireto. As perguntas quais são? Implicaram quem? Quem? E vem a resposta. Alguém, né? Objeto direto. Em que? E mais uma vez vem a resposta como o objeto indireto, tá bom? Por que a gente tem que dar uma certa atenção a esse verbo? Vamos ver? Na acepção de trazer como consequência, né? Na acepção de acarretar, de causar, ele é um verbo transitivo direto. Mas veja bem, a evolução trouxe uma regência nova. De que forma? Trabalhando esse verbo com o auxílio da preposição em, resultante da influência de verbos mais ou menos sinônimos como importar-se em, redundar-se em, reverter em e resultar em. É uma tendência da língua repetir a preposição, por esse motivo é uma tendência nova, né? Cognata do prefixo. Então, como é que isso acontece? Percebam, assistir a, depender de, empregar em, incidir em, incorrer em. Por esse motivo, a construção implicar em, né? Vamos marcar aqui, ó, implicar em é uma nova tendência, é uma nova regência do verbo implicar no sentido de trazer como consequência, tá certo? Então, você vai lembrar isso. Por quê? Algumas bancas podem exigir esse verbo
como um verbo transitivo direto, portanto, sem preposição, e outras bancas já podem te trazer o verbo como transitivo indireto, regido pela preposição em, que foi o caso da ESAF, tá certo? Trouxe também. Embora seja combatida por alguns conservadores, que são os gramáticos tradicionais, usando as palavras do professor Rocha Lima, então o que é que ele diz? Está ganhando fóruns de cidade da língua culta, ou seja, se cair em tua prova, está certo, tá? Então, de que forma isso pode acontecer? Vamos ver? Em sua forma de jogar, implicou, tradicionalmente eu diria, implicou o quê? Tá? O verbo, então, é transitivo direto e eu diria a você que sua dispensa do time é o nosso objeto direto. Mas lembre-se de que bancas já estão exigindo a nova regência. Então, implicou em que, como transitivo indireto, o verbo implicar, regido pela preposição em, e neste caso, eu passo a ter o objeto indireto, tá certo? Isso aí vai depender da tua banca. Casamento implica em responsabilidade. Então, eu posso dizer que casamento implica responsabilidade e marcar o verbo como transitivo direto e objeto direto, ou dizer que casamento implica em que e seguir, então, como transitivo indireto, regido pela preposição em, tendo como complemento um objeto direto. Continuando. Informar é o nosso verbo, mas eu aproveitei e acrescentei alertar, notificar, avisar, cientificar, comunicar, alertar, advertir. Por que isso? Todos os verbos seguem a mesma regência. De que forma isso se aplica? Porque seguem a mesma regência, porque todos os verbos são transitivos diretos e indiretos. O que a gente tem, então, que avaliar na construção é o emprego da preposição. Por que isso? Os verbos informar, alertar, notificar, etc., eles são verbos transitivos diretos e indiretos, mas podem trazer preposições diferentes, tá? Então, podem trazer a preposição a, como está aqui, ou podem trazer a preposição de, como está aqui. Agora, muito cuidado. Lembra? Se eu uso lhe, não uso de, lembra disso? Então, muito cuidado para não perder uma questão por causa desse joguinho aqui, tá? Na prática, vamos ver. Nós sempre os informamos dos problemas. Veja que aqui ele optou pelo objeto direto, seu pronome os. Então, se o os é meu objeto direto, o meu objeto indireto será regido pelo de. Tá aqui, ó. Na prática, em relação às perguntas, como faremos? Nós sempre informamos. Informamos alguém. Ele optou pela segunda construção, ó. Então, o alguém é isso aqui, ó. Esse os. Então, de que optou-se pela segunda construção. Então, objeto direto e indireto. E se eu quisesse trocar isso aí, como eu faria? Nós sempre, então, tiraria esse os e em seu lugar colocaria um lhes e automaticamente tiraria esse de. Ó, se uso lhe, não uso de. Lembra disso? Se uso lhe, não uso de, tá? Então, você tem duas opções. Avisaram o dono do assalto. Ele, mais uma vez, optou pela segunda construção. Eu avisei alguém de algo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar? Avisaram algo. Então, o assalto a alguém, ao dono. Ou, se eu ainda quiser, avisaram, vamos marcar aqui, avisaram-lhe o assalto. Eu escutei agora em alguém dizendo assim, avisaram-lhe do assalto. Menino, se eu uso lhe, não uso de. Eu ouvi, viu? Continuando. Os jornais são o meio de comunicação que mais informa o público em geral. Isso aqui é muito importante. Marca aí. Por que é importante? Porque muitas vezes
O verbo que é classificado como transitivo direto e indireto pode vir como um verbo transitivo direto. Aí você vai perguntar assim, mas professora, como é que eu vou saber isso na hora da prova? Porque na minha cabeça, quem informa algo a alguém. Quem informa alguém de algo. Na prova, como é que eu vou saber isso? E se eu errar? Faz a pergunta ao verbo. Conversa com o verbo vai te dizer qual é a regência que ele está assumindo. Não entendeu? Vamos embora, vamos ver o material, vamos ver como fica? É fácil, fácil. Vamos embora. Os jornais são o meio de comunicação que mais informa. Veja só, vamos por partes. Se eu tivesse, então, quem informa algo a alguém, presta bem atenção. Preposição na pergunta, preposição na resposta. Se a minha resposta fosse o meu objeto indireto, a preposição que deveria reger o meu objeto não poderia ser em, deveria ser a, tá certo? Ora, se eu tenho o algo a alguém e esse a aqui aparece, a minha resposta não traz a, então eu não utilizei o a alguém. Vamos apagar. Não utilizei. Tá certo. Então, quem informa alguém de algo. Foi isso que você acabou de pensar. Então, se eu informo alguém de algo, o meu algo é o meu objeto indireto, a preposição é de, deveria estar aqui. Se a preposição é de na pergunta e em na resposta, alguma coisa está errada. O que é que está errado? Vamos ver. Os jornais são o meio de comunicação que mais informa a pergunta. Informa o quê? Responde. Informa o público. Ou quem, não é? Melhor, cabe melhor. Informa quem? O público em geral. Isso quer dizer que agora o meu verbo não aceitou, não é? Não aceitou a regência transitivo direto e indireto. Ele não aceitou. Ele veio somente como verbo transitivo direto. Se liga nisso para não perder uma questãozinha, tá certo? Continuando, vamos lá. Verbo namorar. Menina, esse verbo também é bem interessante. Sabe por quê? Olha só. É como nós falarmos assim, eu namoro com o Homero, não é? Eu namoro com Maria, eu namoro com o João. Se você utiliza essa construção, este com, a ideia que ele tem é o seguinte. Eu namoro o meu namorado, Homero namora a sua namorada e nós 4 namoramos juntos. Porque esse com é a ideia de companhia. Quem namora não namora com alguém. Quem namora, namora alguém. Portanto, o verbo é transitivo direto. Cuidado com isso, tá bom? Material, simbora. Então, namorar como transitivo direto, pergunta, namoro, olha, namoro quem? Poxa, passo por aquela loja, todos os dias eu namoro aquele sapato, perceberam? Namoro o quê, não é? Então, namoro aquele sapato. Aqui ele diz, namoro quem? O verbo é transitivo direto e João é meu objeto direto. Outros verbos que também são fáceis são os verbos obedecer e desobedecer. Estes verbos são verbos transitivos indiretos e regem a preposição a. Era um grande escritor, pois as palavras sempre lhe obedeciam. Professora, por que eu usei o lhe aqui e não o ou? Porque quem obedece, obedece a. Obedeciam a quem? O verbo é transitivo indireto, portanto, este o não cabe. Se eu uso um verbo transitivo direto e troco o pronome, eu vou então errar a regência. Tá? Se o meu verbo é transitivo direto e eu uso lhe, eu errei regência. Se meu verbo é transitivo indireto e eu uso o, eu errei regência. Cuidado com isso, tá? Então, a quem, a Antônio, a Maria, a José, representado por esse lhe, que é o nosso objeto indireto. Nunca desobedecia às regras. Como fica a pergunta? Nunca desobedecia a quê? Não é, professora? Por que eu não posso dizer a quem? Porque regras não é pessoa. Então, tá aqui, ó. As regras impostas por seus superiores. Então, objeto indireto e verbo transitivo indireto, tá? Esse as, mas essa crase aqui, né? Mais uma vez, surge da união do a, preposição, mas o as, artigo. Tá bom? Que é a nossa próxima aula. Continuando. Dá tempo mais um, Homero?
Dá mais não? Então tá, minha gente. Beijo no coração. Até a próxima aula. Tchauzinho.